beijo, bye bye. Carol Desani, que está aqui com a gente. Olha, a Carol já tem uma vasta experiência com a música. Agora eu soube que ela também tá aí, ó, encaminhada pro lado da gastronomia. Uma mistura aí. É isso, Carol. Deu uma desviadinha. Mas a Carol participou já muitas vezes em muitos musicais também, né, Carol? Fiz Carol, eu assisti a Carol no Hopi Hari também. No Hopi Hari, verdade. Então, assim, são muitos anos cantando, dançando. Canto desde os meus 14. Uhum. E profissionalmente já comecei cantando na noite. Depois eu participei 8 anos, né, cantando no Hopi Hari. Depois comecei a fazer musicais. E como é que foi participar? Você fez vários musicais que ficaram bem conhecidos, Sim, eu fiz o Priscila, Rainha do Deserto. Depois eu fiz o In The Heights, nas alturas, né? E depois o Cazuza, que foi o meu último, que nós fizemos turnê pelo Brasil todo também. Viajou bastante. Bastante. E é interessante porque a Carol, uma vez que ela veio aqui, ela já contou pra gente e eu fiquei impressionada. Porque teve, acho que foi na Priscila que você tinha que saber tudo. Ah, sim. Não foi, gente? Olha que legal, porque, né? assim, em musicais, além dos... Todo mundo tem os seus papéis, tem os covers e os swings. Eu era swing. Eu fui swing do Priscila, do In The Heights e do Cazuza, inclusive. Então, o swing é aquela pessoa que tem que aprender todos os papéis. Então, eu sabia todos os papéis femininos do Priscila. No In The Heights, eram 7 plots que eu cobria. E no Cazuza, cobria de todas as mulheres também. Olha que interessante, porque então na falta de um ou em folga, sempre acontece algum coisa, imprevisto, né? Você tava lá e tinha que saber todo mundo. Olha que interessante, muito legal, né? E musical é isso, então eles exigem muito de todo mundo, tanto cantar, né, o físico. Tem teste de dança, de canto, de interpretação. E aí, e como que você foi agora pro lado da gastronomia, Carol? Na verdade, eu sempre quis fazer uma faculdade que não tivesse a ver com música, mas que eu gostasse. E aí eu descobri que eu gostava de cozinha, principalmente por causa dos doces. Adorava fazer doce. Parece até que come muito doce, né? Mas eu como. Mas aí eu aprendi a fazer os doces fit. Aprendeu também. Agora todo mundo assim, mas você vai voltar. Ela vai voltar aqui pra cozinhar também pra gente, né? E aqui cantando, e você tem isso também como meta na sua vida? Eu quero cozinhar, sim, mas eu quero continuar cantando. Qual que é o seu objetivo, assim? O que você pensa pra você? Na verdade, é continuar cantando sempre. E a gastronomia foi uma coisa, assim, que eu quero levar paralelamente. Não trocar, entendeu? Fazer as duas coisas. Tem gente que falou, mas agora você largou tudo. Falei, não, eu continuo cantando e fiz gastronomia. Eu só fui agregando. E a Irla está aqui, que eu já apresentei no último bloco, no bloco passado, que ela é especialista em programação neurolinguística, que a gente trabalhar a nossa mente para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. O jeito que ela falou, Irla, ela tem duas coisas ali como meta. Pode ser mesmo, a gente tem que programar o nosso cérebro para uma coisa de cada vez. Como é que funciona? Não, nós podemos sim ter várias metas, né? Mas o importante é que nós possamos fazer com que o nosso cérebro compre a ideia de verdade. E isso que a programação vem para fazer. Porque muitas vezes as pessoas têm metas e não vão até o final. Por quê? Porque realmente o cérebro não se apoderou daquele desejo para fazer parte do sistema. Fica só ali em stand-by, né? Porque muita gente fala, você tem que mentalizar aquilo que você quer, mas só isso funciona? Não. A mente precisa ter uma sequência para que se estabeleça as ações e para que a mente, como eu disse, né, vá de uma forma figurada, ela compre realmente a ideia e entenda que aquilo está fazendo bem. Porque assim, todo o nosso campo mental, ele está para nossa segurança e para nossa felicidade. Então, se ele entende que aquilo está para nos fazer bem, mas de forma contextualizada, consciente, aí sim funciona. Porque foi aquela onda, né, do livro O Segredo. Quando chegou no Brasil, todo mundo assistindo o filme, lendo o livro. E tinham coisas lá naquele filme que a gente via a pessoa se sentindo dentro do carro. Ela tá dando a partida na Ferrari, eu quero uma Ferrari. E parece que é só assim que funciona. A pessoa também tem que fazer por merecer e correr atrás do objetivo, Exatamente. Né? Não é atrair, vai atrair ela de algum lugar, assim. É por isso que muita gente se frustrou, né? Houve muita frustração, porque as pessoas não entendiam exatamente
como deveriam ser os outros passos, né? Só queria saber de receber. É um doce, como se fosse um passe de mágica, como se fosse uma varinha de condão. E isso não existe. Existe uma sequência para que nós possamos alcançar o objetivo, né? E é por isso que você até falou que o PNL é o berço do coach, porque o coach acaba ajudando a pessoa a atingir aquele objetivo. Perfeito, porque eu falo berço, porque o coaching, ele é você saber fazer perguntas, saber conduzir. E a PNL ajuda na estrutura dessa base de cada sessão de coaching. Então, geralmente, as pessoas que são coachings, eles também têm os cursos de PNL. E o interessante é que o coach ele vai cobrando de você, né? Como Perfeito. se você vai no nutricionista, você tem que estar ali. Vamos ver se você pesou, você fez isso, não é isso? É mais ou menos isso. E a programação neurolinguística, ela vai além, porque ela tem técnicas aonde a pessoa vai ser inserida na questão. Então, por exemplo, se é uma questão de passado que atrapalha a pessoa hoje, com maneiras bem sutis, que não vai agredir a pessoa, que não vai pôr a pessoa em sofrimento, a gente faz com que a pessoa ressignifique aquela situação a partir de todo o contexto maior que ela tem hoje. Então ela vai enxergar para aquilo com outros olhos. Com outros olhos. E aí, aquela ação negativa que a pessoa vem sofrendo no dia a dia, ela se estabelece, aí ela já não acontece mais. É diferente de uma terapia. Diferente de uma terapia. Faz parte, é uma ferramenta terapêutica. Entendi. Né? A programação neurolinguística, assim como a hipnose, que é o que nós trabalhamos lá no Espaço Acurá, trabalhamos com a hipnose, trabalhamos com a programação neurolinguística e outras ferramentas que são usadas na terapia. E para entender melhor, a gente colocou aqui, a gente vai até ali, vamos ali, eu vou chamar a Irla para ir comigo. Aqui, ó, a gente vai mostrar para vocês em casa, porque pra gente entender, a gente vai usar a Carol de exemplo. É isso, Irla? Sim. A Carol, meio que a gente já conversou aqui, vamos estabelecer metas e vamos cobrar da Carol para saber no final do ano se ela atingiu tudo isso daqui. Como que a gente faz, por exemplo, o pessoal em casa? Muita gente quer arrumar aquele emprego dos sonhos. Vamos trabalhar com isso? É mais ou menos isso que a gente vai ver aqui? Perfeito. Pessoal, não basta que a gente só pense, por exemplo, Carol, conta pra gente qual é seu objetivo, sua meta para 2016. Bom, um dos meus objetivos que eu deixei de lado é gravar um CD. Que eu sempre quis, desde pequena, e eu acabei deixando de lado. Inclusive, você escreve, né? Você compõe essa música. Que eu acabei de cantar é minha e do Michel, o cantor daqui de Jundiaí. Então você quer fazer um CD autoral. Sim. Então, olha lá. Então, o que ela tem que fazer? O que acontece, pessoal? O objetivo, ele tem que ter palavras positivas, tá? E tem que ter um certo impacto, porque você vai colocar isso de uma maneira que você visualize sempre, para aquilo ser o alimento do seu sistema, ser o alimento da sua mente. Então, por exemplo, uma frase que aqui é a Carol já na capa do CD dela. Olha lá, já se mentalizou, já se viu no CD. Já se vendo lá no futuro, certo? Mas, por exemplo, ela vai colocar lá, em 2016 gravo meu CD para cantar e encantar. Olha que profundo. Um exemplo. Então, esse objetivo foi formulado no presente, com palavras positivas e que dão impacto tanto para ela como motivação, quanto para quem significam para ela. Tem que ter significado, isso mesmo. E aí a gente começa a alimentar o nosso mental. Como que a gente alimenta o nosso mental, gente? Não basta só sonhar. Por que você está sonhando com aquilo? O que aquilo vai representar na sua vida? Então, por exemplo, Carol, quando você começou a sonhar em ter o seu CD? Desde pequena. Desde pequena. Olha só, faz parte da essência da Carol. Olha que bacana. Faz parte lá da primeira infância, né? O sonho. Então, é importante que você saiba, que você localize isso no tempo, sim, porque o seu mental começa a reforçar a ideia, a comprar a nossa ideia. Falam que a gente precisa sentir aquilo mesmo, né? Isso. Sabe aquela borboleta no estômago, aquela coisa, né? Perfeito, Tânia, exatamente. Agora, por que é importante fazer para que aconteça o seu objetivo? É importante para quem? Só para você? Aí você começa a pensar, não, é importante seu CD. Para quem que vai ser importante o seu CD? Para eu levar a minha música para as pessoas, para alegrar, registrar o meu trabalho. Seus familiares? Sim, com certeza vão. Mamãe e papai que estão aqui também. Estão aqui assistindo. Né? Os dois estão assistindo a gente aqui. Olha só, a felicidade vai ser geral. Então, começa a fazer sentido maior, porque não vai beneficiar só a Carol.
A Carol vai levar uma mensagem de alegria através das músicas para várias pessoas. A Carol vai fazer diferença na vida dos pais, com a alegria A letra dela. da música dela pode tocar muitas pessoas. Tocar muitas pessoas. Então, ela vai começar a pontuar o que é e por que é importante. Isso começa a fazer a diferença. Vai beneficiar quem? Isso a gente já falou aqui um pouquinho. Todas as pessoas que serão envolvidas de forma benéfica. Mas também é importante que nós saibamos se o nosso sonho pode prejudicar alguém, porque se prejudicar alguém, ele já deixa de ser ecológico, ele já deixa de ser funcional. Então, aí precisa ser repensado. Então, nós precisamos sim pensar. Existe alguma possibilidade de alguém ser inadequado para alguém? Eu acredito que não. Aí o seu mental faz o quê? Fica mais forte. Fala assim, não, olha... Só as inimigas, né? As inimigas e as invejosas. Não, não tem inimigas, não, não é tem, isso, nem Carol. Que eu saiba, não. Então, e aí o nosso sistema fala assim, poxa, é bacana, é real. Não é uma coisa assim, insana. É uma coisa que pode realmente acontecer. E aí, para você alcançar, o que você precisa pensar? Você precisa mostrar para sua mente que você reconhece tudo que você já tem para a realização deste sonho. Que ela é capaz. Não só o que ela é capaz. Por exemplo, o CD. Quais são as capacidades que a Carol tem? A Carol já canta há muito tempo, já tem experiência. A Carol já teve várias situações onde ela se provou com a habilidade de cantar. A Carol já tem comportamentos de uma cantora de sucesso, né? Então ela já sabe como se portar, como se comportar dentro do sonho dela. Ela já tem os conhecimentos de quê? Para fazer um CD, o que eu preciso? A quem eu vou recorrer? Com quem eu preciso conversar? O que eu preciso ter? Recursos materiais. Pode ser que ela já tenha uma poupança ou pode ser que ela já tenha patrocinadores, né? Se ela não tem, então ela vai ter que pensar nisso. Então, primeiro ela vai ver todos os recursos que ela já tem. Entendi. Porque às vezes ela tem muito mais do que ela imagina. E quantas vezes a pessoa vai fazer só coloca lá, como que eu vou alcançar? Mas às vezes você já tem vários recursos. Então a gente precisa saber quais são os recursos que nós temos. E quanto mais você escrever, quanto mais ficar registrado o escrever à mão... Por isso que a gente às vezes aprende muito escrevendo, não é? Perfeito. Então o escrever, o pegar uma ferramenta, a caneta, o papel, e você escrever, você colocar ali a sua energia, o que você está fazendo? A tal da borboleta? Você está fazendo o seu sistema sentir que aquilo já começou, de que aquilo já está processando. Você está começando a criar. Você já está criando. Então, ele já passa a realmente comprar. Os recursos que você deve buscar. Aí, sim, você vai colocar... O que você ainda precisa aprender? De repente, a Carol fala assim, poxa, eu ainda tenho que fazer um pouco mais de canto, específico para a gravação do CD. Eu preciso recursos financeiros. Então, onde que eu vou buscar? Com quem eu vou falar? E tudo isso é escrito, gente, detalhadamente. Isso aqui é uma coisa que é muito importante hoje em dia, né? Network. Quando a gente fala de network, não é? A gente sempre conhece muita gente que pode acabar ajudando a gente de alguma forma, não é? Perfeito. E, por exemplo, aqui, você vai colocar todas as pessoas que podem te ajudar e você vai programar o quê? Um chá da tarde, uma reunião, e você vai pôr data e você vai pôr hora para você cumprir. Tudo isso daqui, olha, vai ter um cronograma de ação. Só que primeiro você precisa definir tudo que você ainda precisa. Aqui no caso, por exemplo, quem quer buscar um emprego, às vezes precisa aprender uma nova língua. Perfeito, isso mesmo. Ou um curso de... Porque existem muitas vagas no mercado, mas gente que não está especializada, né? Não está preparada para muitas ferramentas de informática hoje, né? Da área de dados, enfim. Muita gente, às vezes, desconhece e, às vezes, através de um curso, podem abrir novas portas. Então, eu vou colocar tudo escritinho ali para eu saber. Gente, super detalhado. E você vai deixar isso à vista. Isso é para você sempre estar olhando, alimentando o seu sistema. A gente não alimenta o corpo com a comida deliciosa que a Ria fez agora, por exemplo. A gente também precisa alimentar o nosso mental. Essas ações todas que você colocou aqui, que você precisa ir atrás, você vai colocar aqui. O que você vai fazer, como que você vai fazer e a data. Então, se você precisa conhecer o bambambam da gravadora onde você quer, então, quem que pode te indicar, como que você pode fazer e o dia, o mês, pelo menos, que você vai ter que fazer aquilo cumprir. Então, as metas, e aí você vai ticando. Então, você vai fazer uma lista e conforme você for realizando, você vai ticando.
Você vai estabelecer para você, fazendo um painel, gente. Isso daqui vai dar um grande painel que eu aconselho pôr na parede do quarto. É legal por um o quê? tempo. Pegar uma cartolina Perfeito. e você ir escrevendo? Escrevendo tudo isso. E deixar bem visível na parede mesmo. Quando você for deitar, você vai olhar para aquilo. E você vai alimentar a sua mente para que É legal isso que mesmo você no falou. sono. E a gente precisa de um tempo no dia para parar e fazer isso? Precisa. Não é só olhar, nossa, preciso fazer isso e ir embora, Alguns não. minutinhos por dia você vai dedicar a você. Porque isso aqui, gente, é uma dedicação a você mesmo, né? Então, isso precisa acontecer diariamente. Eu acredito que até a energia vai conspirando a favor, né? Completamente. Se você não muda. conhece alguém, provavelmente vai acontecer alguma situação que isso vai chegar até você. E quando você faz esse passo a passo, a sua mente vai te dando insights. É esse que é o bacana, que a galera às vezes não entende. Que não é só falar assim, eu quero um carro. O que eu preciso fazer para comprar um carro? Eu preciso trabalhar. Mas quais são as outras possibilidades que eu posso ter? Ou então, não estou feliz no meu emprego. Ela descobriu que ela gosta de cozinhar. O que ela foi? Ela foi atrás de uma segunda possibilidade de profissão, gastronomia. Então, o que Porque que ela também gostava. Porque também gostava. Então, nós precisamos ter em mente de que esse passo a passo, esse cuidado, ele é importantíssimo. E às vezes ela cozinhando, ela vai conseguindo recursos financeiros para gravar o CD. Entendeu? É tudo isso, não é? Então a gente tem que parar para pensar mesmo. Tem. Carol, estamos usando a Carol Design de exemplo, é nossa modelo aqui para o nosso planejamento. Tá indo bem, a Carol, pelo menos tá no caminho certo, né, Irla? Tá ótimo. tá bem, já tá bem Tá bem alinhada, né? Tá bem alinhada. Tá bem alinhada. Tá ótimo, assim, o caminho tá certinho, agora é só programar o seu cérebro para essas coisas. Perfeito. Então a gente já falou de algumas ações que a gente precisa fazer. Então a gente tem que ter os nossos objetivos, pensar o que a gente precisa, o que a gente tem, né? Isso, os recursos que a gente tem que buscar e traçar as ações, né? O plano de ações, e por datas. Mas eu vou dar 4 dicas que são, assim, fantásticas, para que você consiga reforçar. Fazer que, quando a pessoa faz uma propaganda de si mesma, uma boa propaganda de si mesma, como que chama mesmo, gente? Quando a gente começa marketing pessoal. Marketing pessoal. Você vai fazer o seu marketing pessoal pro seu próprio cérebro, na verdade, né? Então, a gente tem aqui os sinais internos e externos que vão demonstrar se você está alcançando ou não o seu objetivo. Se você está caminhando realmente para ele. Então, por exemplo, Carol, fala para mim um sinal interno, que quando algo de bom realmente que você está no caminho certo, estiver acontecendo, quais serão os seus sinais internos para você entender que você está alcançando? Sei lá, alegria, seria Alegria. Quando você alegria, estiver entusiasmo, né, de ir cada vez mais longe. No caso, por exemplo, ela se apresenta, as pessoas gostam do trabalho. Isso traz um sinal positivo para ela. Perfeito, isso. Isso mesmo. E aí é que vai alimentando o nosso cérebro. Agora, eu acredito que vocês já estão entendendo como que é essa amarração mental que a gente faz. E quais seriam os sinais externos? Por exemplo, quando você visualiza, quando você está com as outras pessoas, quais seriam os sinais externos de que você está alcançando o objetivo de gravar o seu CD? As pessoas afirmarem que eu tô no caminho certo, isso seria um sinal? Seria um sinal. Gostar da música. Gostar das músicas, isso mesmo. Você conversar com as pessoas. Ter um retorno positivo, né, das pessoas. Perfeito. Então, quer dizer, tudo isso vai indicando para o sistema dela que o que ela está fazendo está certo, está coerente, está ecológico com aquilo que ela se programou, se propôs. Então, esses são os sinais. Esses são os sinais que devem ficar evidentes. Pessoal, usa a criatividade. Hoje tá tão bacana esse negócio de você também poder pôr na página do computador, ou montar uma imagem, pôr como página do seu celular. Põe senha, né? Às vezes a senha do computador, você tem que escrever alguma coisa, escreve alguma frase que significa alguma coisa para você. Perfeito, exatamente. São todos esses sinais que vão colaborando. Bom, aí você montar o seu painel, deixa num lugar visível. Eu acho o melhor local é a parede do quarto. É o seu lugar de descanso, de segurança e de inspiração, não é verdade? Com certeza. Então, no painel bem bonito. E a cada situação que você alcançar, faz uma foto, coloca lá para você ir percebendo, vai decorando. E utilize os recursos tecnológicos também para você formular. Por exemplo, ela quer a capa do CD.
já monta, faz uma montagem de uma fotografia, você já com o seu CD Você quer nas aquele mãos. corpo, pega o corpo dos seus sonhos, põe o seu rostinho ali. Exato! É isso. Magnífico! Boa ideia! Põe na porta da geladeira, que a hora que você for abrir a geladeira, você desiste. Perfeito! Não é verdade? Ótimo, é isso mesmo. Não é? Então vamos usar a tecnologia a nosso favor. Então, buscar essas ferramentas e realmente fazer acontecer. Não imprime feinho lá na impressora, não. Pega aquela foto bonitona, faz uma 10x15, manda revelar e vai colocando lá no seu painel. Faz ele ser... Não é um sonho, não é uma coisa que você quer muito, então faça aquilo realmente estar acontecendo. E depois você vai criar uma história. Gente, desde que o mundo é mundo, ele é contado através de histórias. As histórias, elas são importantes no berço de todas as civilizações, de toda a humanidade. Então, você vai construir, a partir de todas essas informações, você vai construir uma história com o resultado final já acontecendo. Então, você vai contar lá, quando eu era pequena, eu já gostava de cantar e tal. Então, você vai contar... A sua biografia. Isso. Com todas essas informações no texto. E você vai eleger 2 padrinhos. Padrinhos são pessoas... ou mentores, na linguagem da programação e do coaching, a gente fala mentores. São pessoas que vão falar, por exemplo, você pode ser a madrinha da Carol, a mãe dela pode ser a madrinha e o pai o padrinho, ou os mentores. São pessoas que vão te ajudar, que vão te apoiar, que vão te incentivar. Você vai contar essa historinha, você vai ler esse texto para essas pessoas, né? Então, essas pessoas vão saber de todo esse projeto e elas vão estar ali junto com você. Nossa, Carol, que bom que você foi, que bom. Olha, não vai esquecer, a Tânia até pode... a pessoa sabendo, ela pode te ajudar. Isso. Né? Eu conheço tal pessoa para te ajudar, não é? Perfeito. Ou a Tânia pode pegar e falar assim, e aí, Carol, você já foi lá naquela gravadora que eu te falei? Nossa, Carol, vai ter um jantar assim que você marcou. Você lembra do jantar? Ou então... Carol, vamos treinar mais um pouco essa música. Então, quer dizer, são pessoas que você vai eleger tanto para te ajudar, como te apoiar, te incentivar positivamente, também para estarem ali, entre aspas, abençoando tudo isso. E você se sentindo mais confiante. E lá no spa, a gente tem as terapias, aonde a gente ainda tem outras ferramentas além dessas, para que todo o processo fique ainda mais concreto, fique mais efetivo. Coisas que a gente pode fazer ao longo do... Na verdade, aí são técnicas que a gente aplica nas terapias lá no spa, são técnicas aplicadas no mental, a gente põe a pessoa num estado de relaxamento, onde a mente colabora mais com a gente, né? E aí, então, essas ferramentas, elas acontecem durante a terapia. E vai ficando cada vez mais nítido isso daqui. E a última dica, gente. Uma vez por dia, a gente não faz, quem é religioso, quem gosta, não faz oração de manhã, faz a oração à noite, né? Isso daqui passa a fazer parte da sua oração. Então, você vai mentalizar você já no futuro, lá no momento do seu dia, que você vai rever isso daqui, que você pode reler sua história. Você vai se imaginar no futuro já acontecendo aquilo que você tem como objetivo. Então, já a começa Carol, a agradecer já. Isso, perfeito. A Carol já vai se imaginar lá divulgando o CD dela, entregando o CD para as pessoas, autografando os CDs, já dando show. Fecha os olhos, relaxa, como se fosse uma tela de cinema na sua frente, você vai imaginar o seu futuro. Em programação neurolinguística, a gente chama isso de ponte ao futuro. Muito bom. Vamos sentar ali, eu vou chamar a Irla para ir comigo aqui, que eu também tenho uma outra dica para mostrar para vocês. Se vocês querem, eu ganhei uma vez da minha irmã e eu até mostrei para a Irla. Olha só, gente, é uma vergonha que tá em branco. Mas eu vou começar, tem algumas Agora coisas que eu comecei a fazer. Desculpa, Agora né, não tem mais Tânia? desculpa. Esse aqui, como ela mesma falou, para quem é cristão, é independente da religião, né? Tem algumas coisas aqui que a gente tem. Então, a sua missão... E você pode fazer um livro também. Às vezes, você não tem aonde colocar no painel. Você pode ter um caderno e você põe as páginas assim, ó, com sulfite. Excelente então, ideia. aqui, ó, como transformar. Esse aqui eu ganhei. Mas o que eu queria trazer para vocês é, por exemplo...
Você quer melhorar a sua área espiritual. Então, aqui no caso, olha, você tem a meta. No caso aqui, um versículo que muita gente pode colocar, porque na Bíblia, tudo que está aqui, que você falou, tá lá. Exatamente. É o livro que explica como a gente viver, não é Verdade, isso? verdade. Não é? E aqui as estratégias que você vai utilizar. E a data, para você saber quando foi que você começou. E aí você pode colocar aqui, ó, no caso, você põe fotografias. Nesse livro, ele tem várias, tem meta de lazer, tem aqui, ó, saúde. Ah, eu até separei uma imagem aqui, ó. Na área física, de repente você quer um corpo bonito, ó, você pega uma foto e coloca um rostinho lá, ó. Ótimo. Tá vendo? Coloca um rostinho de vocês e põe ali na geladeira. Não Agora, é isso? o bom é que agora com a informática a gente pode pegar o recurso, né, de fazer mesmo a montagem da foto. Fica muito legal. E você mentalizar em cima daquela imagem. Fica bem bacana. Você não pode deixar o cartaz ali em algum lugar, você faz como se fosse um caderninho, coloca do lado na sua mesinha de cabeceira e toda noite você vai programar o seu cérebro. Exato, alimentar o cérebro com essas informações. Sensacional. E a historinha sempre deve ser contada e recontada. Isso aí, olha. Então a gente vai trabalhando. E a Carol é isso aí mesmo, Carol? Você vai começar a pôr em prática, né? Vai voltar aqui com o CD. Já foi um dos itens da listinha do fim do ano, de dia 31 metas para 2016. Já tinha colocado. A gente sempre faz essas metas e muitas furam, né? É legal a gente pelo menos ter uma e ir atrás, porque às vezes coloca muitas coisas e você não atinge. Isso, por quê? Porque a gente precisa colocar nossa energia naquele item. O foco é muito importante. Porque se é muito fácil, o nosso cérebro não compra. Tudo isso dá trabalho, gente. É trabalho e dedicação. Nossos atletas hoje, eles não estão se preparando para Olimpíadas? E as Paralimpíadas, então, olha que bacana. Eles têm um objetivo, eles têm um foco e o que eles fazem? Eles treinam o tempo inteiro e hora de descanso fazem o quê? Treinam. Né? E quando estão ali quase que dormindo, se deixasse, eles também estariam treinando. Então nós precisamos ter consciência de que isso é um treino. Porque não adianta só isso se a gente não também tem a força de vontade para fazer. Exatamente, exatamente. Precisa ter essa força, essa vontade e a garra. Depois assim que admira nos outros, a gente tem que ter, né? Disciplina, né? Disciplina. Então eu acho bem bacana a gente usar esse momento de Olimpíadas e Paralimpíadas que nós estamos tendo em todos os lugares e ambientes, até mesmo para a gente alimentar essa nossa força de vontade, essa disciplina. Então, vejam vídeos e coloca a sua meta, mentaliza a sua meta e junto veja um vídeo desses atletas. Então, isso te motiva, você fica inspirado.